O Novo Mundo do Espírito. Joseph Banks Rini. Conteúdo resumido. Esta obra discute a clarividência, telepatia, precognição, e a influência do espírito sobre a matéria. E tenta demonstrar que a alma sobrevive após a morte do corpo físico em elaboradas pesquisas. Prefácio. Sobre os novos mundos. Este livro trata de novo mundo que a ciência descobriu, região dentro daquilo que chamamos espírito, mundo que através do passado esteve envolto em negro mistério e superstição. O homem tem descoberto muitos novos mundos, mundos a ele exteriores. Não foi tão bem sucedido em relação ao interior. Os novos mundos do passado vão desde as profundezas do próprio planeta, e até mesmo dentro do átomo, até muito além do espectro visível e das estrelas visíveis. Mas o grande espírito humano descobridor até hoje não explorou inteiramente a sua própria natureza enigmática. Afigura-se agora muito provavelmente que aqui e ali alguns exploradores pioneiros irromperam para um mundo verdadeiramente novo dentro do homem, de realidade distintamente mental. Contudo, só se distinguem os delineamentos mais vastos quando se reúnem as descobertas dispersas para as encarar em conjunto. Tenta-se neste livro reunir tais fragmentos, revelar o lugar que ocupam no livro do conhecimento e avaliar-lhes a significação para a vida humana. Como os exploradores anunciam que encontraram novos mundos. As semelhanças de Colombo, em geral eles mesmos não o sabem a princípio. Contudo, quando comunicam o que acharam aos seus semelhantes, especialmente ao grupo profissional a que pertencem, a resposta que recebem: impossível. Nunca ouvimos falar a esse respeito. Não existe qualquer mundo desses. Indica-lhes pelo menos que o que acharam é novo. Se, em seguida, são capazes de responder às críticas formuladas, sobreviver à zomba e ter a rejeição das descobertas durante uns 10 ou 20 anos, e finalmente firmar o que alegam entre os poucos que o examinam cuidadosamente, ficam sabendo que o mundo deles não só é novo como verdadeiro. Não é ilusão. Talvez em seguida perguntem quando uma descoberta é bastante grande para chamar-se novo mundo. Sempre que o novo ponto de vista muda distinta e profundamente a maneira por que encaramos o mundo conhecido, quando exerce influência permanente sobre a nossa maneira de viver. Vejamos se este novo mundo do espírito pode ser submetido a tais critérios. Naturalmente, não se descobrem novos mundos de um momento para outro. Pode vislumbrar-se primeiramente um novo hemisfério como algumas ilhas pequenas, ou um universo de eletricidade como algumas centelhas diminutas. É preciso descobrir as partes restantes da realidade concreta inteira e reuni-las a pouco e pouco. Tal operação toma em geral bastante tempo. Em certo ponto da descoberta, como quando se arrumam as peças de um quebra-cabeça, indícios do plano oculto lampejam pelo espírito dos que estão trabalhando. Nos estudos que aqui passamos em revista com relação a certos poderes estranhos, não reconhecidos do espírito humano, nós que trabalhamos nesse campo só recentemente chegamos a ponto de distinguir indícios de um plano nas peças esquisitas que descobrimos. A importância desse plano para a situação humana atual afigura-se tão grande que não nos é dado esperar pelo surto do quadro concreto completo. Temos necessidade e, por muitos motivos, o desejo de partilhá-lo com outros à proporção que se desenvolve. Foi, portanto, desvanecedor verificar que outros desejam observar em nossa companhia o progresso da exploração deste mundo verdadeiramente novo e significativo dentro dos limites da personalidade do homem. Nunca um indivíduo só realiza inteiramente os progressos de certa magnitude de novos mundos. Via de regra, há muito trabalho de grupo bem como esforço coordenado de muitos elementos auxiliares, demasiado numerosos para que se possa reconhecê-los pelos meios ordinários. Tal a verdade, especialmente com relação ao trabalho de que tratam estas páginas. É de tal maneira a realização de grupo, trabalho de tantos indivíduos, que seria vão tentar identificar a contribuição deste ou daquele,
Ao contrário, a obra em si é que tem importância, a principal recompensa está na realização. Mas, ao ler, que ninguém esqueça de que muito para trás da simples narração dos fatos está a longa lista de realizadores, distribuídos amplamente pelo mundo através dos anos, muitos mesmo cujos nomes não figurarão em relato tão curto e tão geral, mas cujos esforços pacientes e belos contribuíram essencialmente para o resultado final. Esta transigência com a concisão faz-se subentendendo que quantos forem conduzidos por estas páginas menos documentadas ao desejo de ultrapassá-las para as fontes originais encontrarão todo o apoio necessário. Esta excursão pelo Novo Mundo pode tão só ser o início de uma série de viagens em que se ampliem cada vez mais os limites das descobertas no reino do que o homem denomina vagamente de espírito humano. No preparo deste livro fui auxiliado pela minha esposa e colega, a doutora Louise Rini, com grande dedicação e proficiência. Prestaram-me grandes assistências Elizabeth McMahon, J. G. Pratt, e Farila Davi, do Laboratório de Parapsicologia de Duke, bem como Francis Phillips e R. McLean Campbell do corpo editorial dos associados William Sloane. Sou profundamente agradecido a todos eles e a outros que me auxiliaram. Parte 1. Explorações em um Novo Mundo. Capítulo 1. Mapa das áreas descobertas. Esse novo mundo é somente novo para a ciência. Sempre esteve presente. As suas manifestações espontâneas exibiram-se em todas as culturas humanas de que há notícia aos olhos e aos ouvidos dos homens. Quase todos estão mais ou menos familiarizados com elas, chamam-se comumente de experiências psíquicas ou, mais profissionalmente, ocorrências psi. O ramo da ciência que resultou do estudo desses fenômenos psíquicos foi conhecido primeiramente como pesquisa psíquica, chama-se atualmente parapsicologia. Essas experiências espontâneas ainda servem de introdução ao campo, muito embora só por si não se considerem como prova suficiente. Eis a seguir alguns exemplos de tipos comuns de experiências psíquicas. Um dia veio ver-me uma estudante para dizer-me que a companheira de quarto acordara transtornada por ter ouvido a avó chamá-la pelo nome. Estava certa que isso significava alguma novidade em casa e desejava telefonar. Persuadiram-na, contudo, que esperasse até de manhã. Quando entrou em contato com a família, soube que durante a noite o pai tivera um infarto e a avó tinha chamado a moça, sem se lembrar, devido à comoção geral, que era interna na escola. Em Springfield, New Jersey, um menino de 4 anos acordou a gritar em um pesadelo. Imaginava que o pai estivesse lutando para sair de dentro de água, estando no meio de juncos altos. 2 dias depois virou o barco em que estavam o pai e o cunhado, que se achavam em uma lagoa procurando apanhar patos durante um vendaval. O cunhado pereceu afogado e o pai somente se salvou, depois de uma luta desesperada no meio dos juncos altos. Lembrou-se do sonho do filho quando abria caminho desesperadamente no meio da vegetação. Uma senhora de nossa amizade que conheço há 25 anos passaram a noite, em companhia de uma filhinha, em casa de uma amiga que fora visitar. De noite, a criança, aterrorizada, acordou-a, segurando-se a ela a chorar. Mamãe, mande embora esse velho. Dizia que estava arrastando uma corrente. De manhã a visita contou à dona da casa o que tinha acontecido. Esta revelou que outras pessoas tinham visto um velho com uma corrente naquele quarto. Ela havia esperado que ele não voltasse. Uma senhora do Ohio escreveu contando que na manhã em que o neto de 7 anos morreu, um gerânio, que estivera no peitoril da janela da sala de jantar durante todo o inverno, caiu, quebrando-se o vaso em pedaços. Não se observou qualquer pancada ou qualquer outro motivo para que o vaso tombasse naquela ocasião. Ela era de opinião que havia caído no momento exato em que o neto faleceu. Algumas outras pessoas da família tinham tencionado levar-lhe um gerânio naquela manhã. Na tarde seguinte, a avó e a mãe do menino estavam sentadas na sala de jantar fazendo uma refeição e falando a respeito do menino.
Ambas estavam olhando o vaso com o gerânio, que tinha sido novamente colocado no peitoril. Mãe, viu a planta? Exclamou a filha. Parece ter saltado. A avó respondeu, vi sim. Foi como se Jeffrey estivesse procurando falar conosco. Antes que qualquer das duas pudesse levantar-se para ver se a planta estava firme no vaso, ela caiu novamente para frente e foi ao chão. Que ninguém se lembre, neste ponto, de explicar estes casos de experiências psíquicas por maneira não psíquica. Seria deixar de perceber-lhes a significação. Não se deve encarar tais experiências como prova bastante só por si. Não constituem absolutamente a espécie de material que serve de prova em qualquer dos estudos que se levam em conta neste livro, mas sem tentar de qualquer maneira tirar conclusões a respeito, é possível, todavia, algo deduzir deles, com inteira segurança. Neste momento, contudo, o único objetivo que se tem em vista apresentando tais exemplos consiste em esclarecer o que em geral se entende por ocorrências psíquicas. Combinam-se duas características para tornar psíquica qualquer ocorrência. Primeiro, a possibilidade de atribuir o acontecimento a certa espécie de órgão ou causação pessoal. Parece mais acontecimento impessoal semelhante a relâmpago. É preciso que implique alguma personalidade. Segundo, não deverá existir qualquer explicação razoável da maneira pela qual o acontecimento se produziu, nenhuma explicação, isto é, em termos da ciência ortodoxa atual. A experiência psíquica é, portanto, uma espécie de milagre, quer dizer, fenômeno inexplicável, mas que não se atribua à divindade. Em cada um dos exemplos citados, algo acontece inteiramente inexplicável. Como poderia a moça saber que a avó estava chamando? Como poderia o menino ter previsto, se o previu, que o pai quase se afogaria? Como poderia a filhinha da minha conhecida ter visto a mesma aparição que outros haviam visto antes no mesmo quarto? E que princípio conhecido poderia ter empurrado o gerânio duas vezes, sendo que em umas mulheres observavam? Mesmo fazendo toda espécie de reservas, conforme devemos fazer, quanto a incertezas de observação e descrição ou outras semelhantes, ainda é possível ver que tais experiências têm algo em comum. Satisfazem a um e outro critério, são inexplicáveis e em cada caso o órgão parece ter sido pessoal. O acontecimento, se deu conforme descrito, não se realizou por si. Existem, porém, muitos fatos em a natureza, especialmente em a natureza humana, ainda inexplicável. De fato, conforme o reconhecerá o psicólogo refletido, muito pouco se conhece realmente com relação ao que há de fundamental nas pessoas e na personalidade, isto é, pouco de tudo quanto é mister conhecer. Que é, então, que torna estes fenômenos psíquicos tão singulares e desafiadores de tal maneira que a investigação dessa área particular do vasto desconhecido tenha patenteado novo mundo. A resposta exige mais algumas palavras quanto à maneira pela qual se realizam os acontecimentos psíquicos. Não são simplesmente inexplicáveis. Tais ocorrências são inteiramente impossíveis se as ideias padronizadas dos manuais a respeito do mundo e do homem forem certas. A questão é que tais experiências, se algo nelas existe, não são apenas desconcertantes, são revolucionárias. Ou muitos milhares de relatos das coleções são inteiramente enganadores, ou então a filosofia do homem, correntemente dominante nas ciências convencionais, está errada, porque, de conformidade com essa filosofia, nada do que se contém em tais ocorrências poderia de qualquer maneira acontecer. Examinemos então, cuidadosamente, o que há de tão contraditório nas experiências psíquicas. O que há de tão revolucionário a respeito? Por que não se podem explicar prontamente? A resposta é que os sábios da nossa cultura só dispõem de duas espécies gerais de explicações para tudo quanto acontece. Todas as teorias quanto às causas fundamentais dos acontecimentos têm de figurar sob um de dois títulos, naturais ou sobrenaturais.
As primeiras teorias do homem a respeito do que se passa no mundo importavam largamente no sobrenatural, mas, mais tarde, quando o esforço para descobrir causas mais racionalmente aceitáveis foi coroado de êxito, a ciência conquistou uma área após outra e o sobrenatural teve de ceder lugar. Como o progresso era naturalmente maior e mais fácil nas áreas mais objetivas, como as que tratam da matéria e do movimento, os conhecimentos acumularam-se mais rapidamente nas ciências físicas. Daí terem se tomado os padrões do pensamento científico das leis físicas, dos conceitos físicos de causação e das propriedades físicas dos seres. Como a natureza física caiu sob controle em primeiro lugar, fixou-se de tal maneira o modelo para os hábitos intelectuais da ciência como um todo. Para o maior número dos estudiosos da ciência, lei natural veio a significar, portanto, lei física. Os estudos da natureza viram-se dominados por toda parte por maneiras físicas de pensar e de explicar, mesmo em psicologia, ciência inicial da natureza humana. As escolas de psicologia, em sua maior parte, tornaram-se e permaneceram até hoje mais ou menos francamente físicas. A única alternativa que conheciam ao que conhecem mesmo agora era o supranaturalismo de que tinham livrado a ciência. O supranaturalismo tornou-se assim a própria antítese da ciência, e tudo quanto desafiava a explicação física cheirava a supranaturalismo. Contudo, havia esses milhares de experiências inexplicáveis que muitos dizem ter-lhes acontecidos, acontecimentos que parecem desafiarem a interpretação física. Parecem naturais, muito embora sejam espontâneos e desconcertantes. A moça ouviu a avó chamá-la quando estava a algumas centenas de quilômetros de distância. O menino previu o acidente com o pai 2 dias antes da ocorrência. Não existe qualquer estímulo físico imaginável que pudesse ter provocado a experiência da menina que disse ter visto o velho com a corrente. E não se conhece qualquer energia que pudesse ter derrubado o vaso de gerânio da janela quando aí havia permanecido durante muitos meses. Mesmo que estes simples exemplos não evidentes de experiências sirvam somente para levantar perguntas, é claro que, se os considerarmos de qualquer maneira, não será possível explicá-los em termos de processos físicos. Bem ao contrário. Esse tipo de experiência arrasta qualquer um bem para fora do mundo de que trata a física. Assim sendo, se algo houver de genuíno nas ocorrências psíquicas, deverá representar mundo diferente no que diz respeito ao físico. Mas o físico proporciona a única espécie de termos descritivos que os cientistas criaram ao tratar dos mundos que conquistaram no passado. A parapsicologia é, portanto, o primeiro e novo mundo da ciência além da física. Ter-se-á, portanto, de conceder que o mundo de fenômenos de que vamos tratar é novo. Sem dúvida alguma o é, pelo menos para a ciência natural. Se convenientemente estabelecido como real, poderá alterar profundamente os pontos de vista convencionais do homem e seu universo. Seja o que for que assim fizer, terá de afetar-lhe a conduta da vida. E tal seria novidade bastante, sem dúvida alguma. Antes, porém, de atacar no capítulo seguinte a questão da firmeza perfeitamente estabelecida da posse ou reivindicação desse novo mundo, esboçarei as divisões principais do que se conseguiu até agora trazer a clara perspectiva científica. Tal esboço deve começar pelo setor do campo de pesquisa que melhor se prestou à investigação científica. Citaremos, para fins de esclarecimento, exemplos de experiências psi-espontâneas, típicas, que fizeram surgir as indagações às quais as pesquisas procuram responder. Para muitas pessoas o tipo mais comum de experiência psíquica é aquele em que o indivíduo ao qual ela ocorre parece saber o que se está passando, perceber algum acontecimento objetivo real, mas quando se encontra muito afastado da cena em que se passa, não podendo, portanto, basear-se em qualquer dos sentidos conhecidos. As experiências dessa percepção extrasensorial ESP, de acontecimentos objetivos,
comumente denominada clarividência, tomam muitas formas. Uma das mais comuns é a impressão, intuição ou coerção para agir. Um velho amigo, diretor de uma firma, disse-me que uma vez a progenitora tinha ido fazer uma excursão de fim de semana a alguns quilômetros de distância, deixando em casa o marido ligeiramente indisposto. De repente sentiu forte impulso de voltar para casa, muito embora não pudesse dar qualquer explicação racional, sendo além disso a hora, tarde da noite, extraordinária e inoportuna. Tinha somente um sentimento geral de que havia algo de anormal em casa. Quando lá chegou, verificou que a casa se incendiara devido a umas fagulhas da lareira. O marido estava dormindo no primeiro andar inteiramente despercebido do perigo. Por vezes, especialmente em sonhos, vê-se a cena com clareza quase fotográfica. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher de Filadélfia viu em sonho o navio Oregon atacado por um navio de guerra, ao largo de Nantucket, e o filho, que era imediato daquele, agarrado a uma jangada com mais alguns. Acordou a família com os gritos que deu. Os jornais do dia seguinte confirmaram o quadro muito aproximadamente conforme havia visto. O filho estava entre os sobreviventes. Nem sempre, porém, ao despertar o indivíduo tem visão consciente tão clara da cena. Contudo, uma dessas pessoas raras foi o distinto sueco, Emanuel Swedenborg, que contemplou e relatou o desenrolar de um incêndio desastroso a muitos quilômetros de distância de Estocolmo, quando estava em Gothenburg, em 1759. Em outra ocasião, jantando com o dono de uma fábrica, Swedenborg avisou-lhe que se havia manifestado um incêndio no estabelecimento. Verificou-se que o aviso fora acertado e a tempo. Até mesmo crianças experimentam vívidos lampejos de clarividência. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma criança de 3 anos e meio deixou de repente de brincar, a 7 de novembro de 1918, procedendo como se estivesse machucado e exclamou: "Meu pai está sufocado. Caiu num buraco e não pode ver." Quando o pai voltou da França, verificou-se que exatamente naquela hora tinha ficado sufocado por gases em uma adega e, em consequência, perdera a visão durante 3 semanas. Estes e muitos outros casos semelhantes registrados sugerem claramente, não digo provam, que algumas pessoas têm em certas ocasiões conhecimento perceptivo que os faz agir ou então uma emoção apropriada, sem que percebam, muitas vezes, a significação completa do acontecimento na ocasião. Contudo, somente poucos indivíduos referem tais experiências. Tais fatos não se dão com a maioria das pessoas. Entre os que os experimentam, alguns têm um caso único durante a vida inteira, enquanto outros podem citar muitos. Todas essas experiências, contudo, são espontâneas, não se submetendo ao controle do indivíduo. É mais provável que se introduzam na pessoa quando desprevenida, como em sonhos, ou quando, se acordada, não está concentrando fortemente os pensamentos. Através dos tempos tem havido inúmeras tentativas para controlar e utilizar a clarividência. As várias espécies de quiromancia e conselho secreto que têm abundado em todas as culturas são por demais numerosas para que se possam relacionar. O que ressalta, contudo, é não ter qualquer delas resistido suficientemente bem através dos anos para tornar-se prática estabelecida capaz de se transmitir como arte bem desenvolvida. Em cultura alguma se observa tal domínio sobre a percepção clarividente que fosse possível transmitir à posteridade. A ocorrência psi não experimental é, portanto, tipo completamente espontâneo de experiência, que nunca durante todo o passado foi bem compreendido ou suficientemente conhecido para se utilizar qualquer maneira segura. Submeteram-se finalmente à investigação experimental os lampejos espontâneos da percepção clarividente. Não seria de esperar que tudo quanto ocorre tão espontâneo e incertamente como esses fenômenos possa registrar-se e controlar-se num primeiro estágio de pesquisa científica,
Visto como a espontaneidade e a submissão à lei são características opostas. Condições experimentais que suprimam a incerteza de operações naturais são difíceis de impor um tipo de ocorrência tão fugaz como este. De qualquer maneira, sem entrar na longa história do desenvolvimento vagaroso através do qual se processaram as experiências de tais modos extrasensoriais de percepção, como a clarividência, passarei ao tipo de experiência que permitiu aos cientistas interessados decidir se o ESP clarividente, percepção extrasensorial, ocorre ou não realmente fora do alcance de qualquer dúvida legítima. Estabelecê-lo constituía em si mesmo um primeiro passo necessário e fundamental. Descreverei uma experiência que se realizou na Universidade de Duke em 1933 no que se passou a conhecer como Laboratório de Parapsicologia. Muito embora tenha sido mencionado muitas vezes em publicações, escolho esse trabalho especial por ter se prestado para mostrar a todos que nele participaram que o ESP do tipo clarividente realmente é capaz de ocorrer. Essa experiência foi algo como um ponto crítico ou um marco, pelo menos, para o laboratório de Duke. Antes de descrevê-la, contudo, devo fornecer alguns dos seus antecedentes. Na ocasião era meu assistente de pesquisa J. G. Pratt, diplomado em psicologia. Em longa série de experiências, algumas de caráter exploratório, Pratt e eu tivemos como sujeito principal um estudante, Hubert Pearce Jr. Na maior parte dessas experiências, deu-se instruções a Pearce para que identificasse a ordem das cartas em um baralho de 25, as quais estavam viradas para baixo e escondidas dele. Ele conhecia os 5 símbolos ou naipes, estrela, círculo, quadrado, cruz e ondas, das cartas e o registrava a resposta palpite, ou enunciava em voz alta. O número de vezes que acertou foi suficientemente elevado para indicar a atuação de algo mais do que o simples acaso. Em seguida, modificou-se o processo da experiência de sorte a aumentar as garantias contra erro ou sugestões sensoriais. Por exemplo, encobriram-se completamente as cartas durante as fases mais adiantadas da experiência ou então foram levadas para outro cômodo, mas, mesmo depois de se haverem tomado estas precauções, Pearce, e outros sujeitos depois dele, continuaram a marcar pontos em tal proporção que estava significativamente acima da que seria de esperar tão só do acaso. A experiência e o baralho de cartas utilizado agora conhecido como baralho ESP tinham sido imaginados de sorte a tornar fácil não só a medida da percentagem de sucesso mas a margem que era de conceder apenas ao acaso. No correr de 25 experiências de cartas, com 5 cartas de cada naipe no baralho e somente conhecendo o sujeito o sucesso ou fracasso ao fim da experiência, o acaso somente daria, em uma série suficientemente longa, a média aproximada de 5 acertos ou 20%. Experimentamos a própria teoria do acaso neste processo até 500.000 de experiências. Pearce, sujeito notável, acusava a média de 6 até 11 acertos em cada série, isto é, 24 a 44%, em uma sessão experimental. Várias vezes, contudo, em séries de 25 experiências, não marcou ponto algum, isto é, não acertou em qualquer carta do baralho. Uma vez, também, em certas circunstâncias não formais mas apesar disso impressionante, acertou em todas as 25 cartas sucessivas. Quando se realizou a experiência especial que vamos descrever, o número médio de acertos tinha sido de 8 por série num conjunto de 700 séries consecutivas. Na experiência que Pratt e eu conduzimos com Pearce em agosto e setembro de 1933, tínhamos por objetivo estabelecer condições inteiramente convenientes para a exclusão de quaisquer fatores capazes de acarretar acertos fora do acaso, exceto ESP. Pratt manipulava o baralho em um edifício, atualmente o de Ciências Sociais nos terrenos de esportes de Duke, enquanto Pearce estava localizado em um cubículo de leitura do outro lado do quadrângulo,
situado por trás das estantes no fundo da biblioteca da Universidade de Duke. Desse modo, encontrava-se a uma distância aproximada de 90 metros do baralho. No início de cada sessão, antes de Pierce seguir para o cubículo, sincronizava o relógio com o de Pratt. Depois da partida dele, Pratt baralhava as cartas e colocava o baralho no canto esquerdo da mesa. Ao tempo combinado para começar, Pratt retirava a carta de cima do baralho e, sem olhá-la, colocava-a virada para baixo sobre um livro no meio da mesa e a deixava durante 1 minuto. Em seguida segurava a carta, conservando-a ainda virada para baixo e colocava ao lado direito da mesa, tomando logo em seguida a carta seguinte para colocar sobre o livro. Assim continuava até transferir todas as cartas para o outro lado. Gastavam-se, portanto, 25 minutos para cada série de 25 experiências. Depois Pratt registrava a ordem das cartas em duplicata e, para maior garantia, antes de encontrar-se com Pierce, fechava um exemplar em um envelope que me entregava. Nesse ínterim, no cubículo do outro edifício, Pierce registrava em uma folha de papel durante cada minuto o símbolo que julgava ser o da carta que Pratt pusera em posição na ocasião. Ao fim da série, também ele fazia uma cópia do registro dos 25 palpites e fechava um exemplar em um envelope para o meu registro, antes de confronto com a cópia de Pratt. Desta maneira, eu ficava em condições de proceder a uma verificação independente por meio das minhas cópias e os dois operadores juntos procediam à respectiva verificação quanto ao número de acertos obtidos. Assim evitava-se qualquer dúvida quanto à boa-fé de qualquer dos 3 operadores. Fazia-se por dia 2 séries do baralho inteiro e o número total consistia em 12 séries ou 300 experiências. O número de acertos esperados numa teoria de puro acaso era de 20% de 300 ou 60 acertos. Pierce conseguiu um total de 119 acertos ou o dobro menos um do número que seria de se esperar do acaso. O número médio de acertos por série foi de 9,9 por 25 ou 39,7% do número total de experiências feitas. Um número de acertos tão grande como este de 119 em 300 experiências somente se poderia esperar que ocorresse por acaso em cerca de 1 quatrilhão de tais experiências. Ficamos, portanto, sabendo que qualquer pessoa de bom senso, sem maior discussão estaria de acordo conosco em afastar a explicação do acaso. Não existem processos sensoriais conhecidos que se pudesse supor atuassem nessas condições. Tipo algum de inferência racional se aplicaria a um caso dessa espécie. O exame da ordem em que as cartas se sucediam não revelava qualquer retorno do tipo do símbolo, em que Pierce poderia ter caído por acidente ou por ter encontrado tal tipo em séries anteriores. Em consequência, vimos-nos forçados a decidir que, fosse o que fosse a clarividência ou a percepção extrasensorial de objetos, estávamos na presença de um fato dessa ordem. Tinha-se chegado a resultados sob o mais rigoroso controle. Sem dúvida, as conclusões acima tinham certas limitações bem definidas. Naturalmente, a demonstração experimental de Pierce não estabelecia tudo quanto pode ocorrer em casos espontâneos. Não explicava o que é a clarividência, nem mesmo como produz semelhante resultado. Essa experiência coroada de êxito foi um primeiro passo necessário, mas somente o primeiro passo. Tínhamos achado simplesmente que é possível demonstrar a percepção clarividente sob condições experimentais bem controladas. Questão diferente era como se realizou, como se repetiria a experiência, quantas pessoas a fariam, ou com que perfeição o sujeito médio a faria, etc. Mostrou-se que a clarividência ocorria nessa ocasião, com este sujeito e com este experimentador e esta situação. Esta a conclusão segura que era possível tirar da experiência realizada. A experiência mantinha-se por si mesma, deixando as outras questões para outras pesquisas. Contudo, mesmo quando se reduz dessa maneira,
Tal demonstração era em si mesma novo passo radical para a ciência. Houve ecos neste sentido na reação que a publicação dos resultados provocou entre os psicólogos profissionais, a cujo campo pertence a experiência. O relatório dessas pesquisas, em um livro intitulado Percepção Extrasensorial, deu início ao que é sem dúvida alguma a discussão mais acalorada que a psicologia americana até hoje experimentou. Alguns reflexos desse calor ainda se encontram no capítulo seguinte, pelo menos, indica, para dizê-lo moderadamente, que as descobertas não eram matéria já conhecida. A clarividência parece simples, todavia, em comparação com a espécie de experiências que vêm em seguida, as que compreendem o futuro. Apresentam-se em seguida porque se assemelham à clarividência, diferindo somente em se reportarem a acontecimentos por vir ao invés de presentes ou passados. De fato, o que mais desnorteia quando a este novo tipo de questões psíquicas é que não mostram qualquer relação com o tempo. Em cerca de metade da grande coleção de casos espontâneos da doutora Louise Rinesena, o acontecimento relacionado com a experiência do sujeito não se realizou realmente na ocasião. Em outras palavras, se forem corretos o relato e a interpretação, a percepção é profética ou precognitiva. Mais uma vez, embora seja impossível que qualquer pessoa imparcial, ao ler estes casos às centenas, deixe de ficar profundamente impressionada, repito que, para o investigador de parapsicologia estes relatos têm valor não como prova mas como sugestões que formulam de setores ainda não descobertos oferecendo possibilidades para pesquisas ulteriores. A melhor maneira de encarar estas questões de ESP do futuro consiste em perguntar antes de tudo, qual o efeito do espaço? De fato, foi o ataque bem-sucedido à questão da distância que conduziu à investigação do tempo em relação a ESP. Resulta bastante evidente tanto das experiências quanto das experimentações que o ESP não se limita a pequenas distâncias. Swedenborg, conforme dissemos, estava a 500 quilômetros pelo menos do incêndio que, segundo se conta, foi capaz de perceber. A criança que viu o pai sufocado por gases em 1918 na França estava a 5.000 quilômetros de distância. A revisão de milhares de casos na coleção de Duke não revela qualquer relação entre a distância e o número ou tipo de experiências psíquicas. Os resultados de pesquisas em laboratório confirmam esta observação. Pearce, nas experiências à distância, estava colocado a 90 metros das cartas-alvo. A média de acertos que conseguiu nessa distância foi aproximadamente igual à que obteve em experiências em que as cartas estavam sobre a mesa diante dele. É possível concluir, portanto, que a distância em si não é fator importante em ESP espontânea ou experimental. Mas o mundo da física moderna é invariavelmente um sistema de espaço-tempo. Deve esperar-se, portanto, que se verifique serem os fenômenos psíquicos tão independentes do tempo como do espaço. Não seria de esperar que o tempo revelasse relação restritiva se o espaço deixasse de acusá-la. E o tempo não acusa. E bastante curioso observar que o indivíduo quando tem uma experiência de clarividência frequentemente ignora se o acontecimento que lhe veio à consciência se realizou ou não. Provavelmente tal o caso quando estão em jogo acontecimentos distantes. Não há qualquer flecha indicando o tempo juntamente com a experiência que a assinale como presente, passado ou futuro. Velha colega disse certa vez a uma amiga que tinha visto a notícia em um jornal da morte de um amigo comum por infarte. A outra mulher exprimiu surpresa e incredulidade. Que jornal? Onde? Quando examinaram os jornais não encontraram a notícia. A minha amiga ficou verdadeiramente intrigada. Teria sonhado. No dia seguinte, contudo, a pessoa que as havia intrigado tanto sofreu um infarto e o jornal do dia subsequente trazia a notícia que a minha amiga imaginara ter visto antes. Podia ter se dado perfeitamente que tivesse sonhado ter lido a notícia aí, conforme acontece às vezes,
não se lembrasse que tinha sido sonho. As experiências precognitivas manifestam-se mais comumente como sonhos. Tais sonhos podem não ser exatos. Muitas vezes são fragmentários, outros dramatizados e complicados. Por vezes apresentam substituições interessantes como o seguinte: uma senhora Youngstone sonhou que tinha machucado a mão direita. Não sonhou como lhe acontecera, mas sentia somente muita dor. Pensou que procurava um médico, mas não foi capaz de encontrar. Afinal deu com um que lhe disse: não se preocupe. Ficará boa depressa. Mas continuava a repetir: doutor, está doendo. O sonho impressionou-a tanto que o contou à irmã. Na manhã seguinte a filhinha de 5 anos de idade prendeu a mão direita no espremedor automático. Com a filha a gritar de dor, procurou 2 médicos que entretanto estavam ausentes. Encontrou, porém, um terceiro. Ele examinou a criança e disse: não se preocupe. Ficará boa depressa. A criança continuou a dizer durante o dia, conforme a mãe o fizera sonhar: está doendo. O efeito de provocação do pensamento é o principal valor de tais relatos, mas dificilmente se pode subestimá-lo. O caso que acabamos de citar, por exemplo, importa no que parece telepatia precognitiva, visto como a progenitora parecia sofrer a mesma dor que a filha mais tarde suportou. Poder-se-ia naturalmente pensar que, se existir precognição, embora espontânea, e se tiver qualquer valor prático, evitaria às pessoas certos gritos iminentes. Há numerosos casos que sugerem essa possibilidade. No dia seguinte a um incêndio desastroso em um hotel de Atlanta, uma estudante de Duke veio contar-me a seguinte história. Pouca hora antes de o incêndio manifestar-se, os pais, que tinham resolvido pernoitar no hotel, se levantaram às 2 horas da madrugada, vestiram-se e voltaram para casa. Nada de exterior os perturbara. A senhora tivera tão somente certo sentimento de mal-estar. Insistia para que deixassem o hotel e conseguiu convencer o marido, que queria dormir. Talvez tivesse tido um sonho de que não se lembrasse. De qualquer maneira, o impulso para agir foi tudo quanto lhe penetrou a consciência desperta. Muitas pessoas têm apenas palpites premonitórios, aparentemente sem sonhos ou qualquer outra impressão mais detalhada. A esposa de um dos meus colegas acredita saber frequentemente da aproximação do perigo a tempo de evitá-lo. Certa noite ela e o marido estavam prestes a voltar de automóvel de Norfolk, na Virgínia, para casa, quando teve um palpite de perigo à frente. Em consequência, ao invés de se dirigirem para casa tarde da noite, resolveram dormir em Norfolk. Ao voltarem para Durham no dia seguinte, quando atravessavam a área deserta do Pantanal funesto, quebrou-se a transmissão do carro. A situação desagradável em que se encontraram teria sido muito pior se desse naquela região deserta durante a noite. Seria na realidade mentalmente inerte a pessoa que não reagisse a experiências dessa ordem. As indagações que provocam irradiam em todas as direções, mas a questão principal é se importam em qualquer verdadeira precognição, se o espírito é capaz de transcender de algum modo as barreiras do tempo adquirindo impressões fidedignas de acontecimentos por vir, fatos que, conforme imaginamos comumente, ainda estão esperando o respectivo lugar na seriação dos desenvolvimentos causais. Se o espírito pudesse fazê-lo e ocorresse realmente verdadeira precognição, as consequências dessa descoberta para o pensamento humano ultrapassariam com toda certeza qualquer descrição. Por estas preliminares pode-se ver que fica fortemente sugerida a hipótese da precognição e, desde que se tornou evidente a possibilidade de submetê-la a experiências, a sugestão era suficiente. Nada, de fato, parecia tão urgente e importante como trazer a questão da profecia a provas experimentais controladas. Deu-se início às experiências no outono de 1933, em continuação às experiências de distância de Pearce e Pratt. Mesmo assim,
As experiências de precognição são ainda demasiado recentes até para a nova ciência de parapsicologia. Na realidade, é de admirar como, à vista de tantas práticas que reivindicam compreender a profecia, as quais se tem realizado em tantos lugares e tantas épocas, ninguém tem até agora procurado submeter a questão a provas sistemáticas. Ao que se saiba, ninguém até hoje tentou submeter a precognição a provas, e de supor que todos quantos eram bastante capazes de considerar que espécie de experiência seria necessária para examiná-la, mostravam-se por demais críticos em relação às provas superficiais e às reivindicações de profecia para dependerem o esforço considerável e indispensável à realização de tal experimentação. Contudo, uma experiência em precognição seguiu-se naturalmente a demonstração de ESP e de Pearce à distância em 1933. O processo utilizado para provar a clarividência adaptou-se com facilidade à experiência preliminar de precognição. Foi necessário tão somente pedir ao sujeito indicasse na folha de registro não a ordem das cartas no baralho na ocasião, mas qual seria a ordem depois de se baralharem as cartas. Os resultados conseguidos nesta espécie de predição mostraram-se acima da média do acaso. Melhoraram-se em seguida o processo e as condições impostas a fim de evitar qualquer tipo imaginável de erro ou qualquer hipótese contrária. Por exemplo, introduziram-se diversos tipos de casualidade na ordem das cartas com o intuito de assegurar arranjo casual. Para experiências de precognição é importante ter certeza de que a série de acontecimentos destinada à predição do sujeito seja mesmo casual. Verificamos desde o início que o baralhamento à mão não era adequado. De fato, verificou-se mais tarde ser possível combinar o ESP com o baralhamento, de sorte a fazer com que o baralho correspondesse a uma série de palpites a um ponto acima do acaso, diremos baralhamento psíquico. Por este motivo, abandonou-se o baralhamento à mão e adotou-se a máquina de baralhar. Todavia, nem mesmo o emprego desses dispositivos mecânicos satisfez a todos nós. Finalmente, em 1941, conseguiu-se acordo razoável quando se adotou o seguinte plano para a realização das experiências. Cortava-se o baralho de cartas-alvo utilizando os valores de temperatura máxima e mínima publicados em certo jornal em certo dia em futuro especificado, naturalmente, de antemão. Pedia-se então aos sujeitos que predissesse qual seria a ordem das cartas quando se procedesse ao corte do baralho especificado. Conforme aconteceu, os sujeitos empregados nessas experiências eram, na maior parte, ingênuos, e, sem dúvida, essa circunstância foi feliz porque não discutiram o processo que servia para a escolha dos alvos. De qualquer maneira, não era possível supor que tivessem dispensado grande atenção aos detalhes, o que provavelmente contribuiu para que se saíssem bem. Os que tiveram maior êxito foram crianças e adolescentes. Simplificamos o mais possível a tarefa que oferecíamos aos sujeitos. Davam-se-lhes folhas de registro em que havia 5 colunas duplas curtas, cada uma com 5 espaços. Dizia-se aos sujeitos que mais tarde por-se-iam certos símbolos nos espaços à direita das colunas, cabendo-lhes escrever nos espaços à esquerda os símbolos que mais tarde apareceriam à direita. Nada se dizia quanto à maneira segundo a qual esses símbolos-alvos seriam escolhidos. Os excertos que se apuraram nessas experiências não ficaram muito acima da média esperada do acaso. Em primeiro lugar, não dispunhamos de sujeitos excepcionais como Pearce na ocasião. Assim também, estávamos fazendo questão de empregar sujeitos não escolhidos, crianças, adolescentes e adultos que atraímos para a experiência por meio de reuniões e pequenas recompensas. Além disso, como era impossível prometer qualquer conhecimento do número de excertos e, portanto, dar-lhes qualquer compensação até que terminasse o período de verificação, que duraria de 1 a 10 dias depois da experiência,
Grande parte do incentivo e da excitação inerente às experiências de clarividência perdeu-se provavelmente. Contudo, a primeira série que realizamos forneceu resultados significativos ou extracaso, mediante medida precisa conhecida como covariação de saliência-razão, descrita no relatório original. A probabilidade contra a obtenção de acertos da espécie que obtivemos era da ordem de 500 para 1. Este valor está muito acima do critério padrão para considerar que algo de legítimo está se passando, algo acima do próprio acaso. Era começo que bem merecia continuação. Ficamos suficientemente animados para realizar segunda experiência, e conduzimos-la também em 1941 com auxílio de Berthier Mumprey, que então estudava psicologia. Nesta segunda pesquisa, essencialmente sob as mesmas condições no que dizia respeito a precauções e processos, ainda conseguimos resultados significativos. Neste caso a probabilidade ainda era da ordem de 500 para 1. Quanto a atingirem os nossos sujeitos resultados esperados só do acaso. Combinando as duas experiências, verificamos que não estávamos manipulando simples resultados acidentais. As crianças especialmente realizavam algo que se relacionava de certa maneira segura a uma ordem de cartas que se fixaria somente depois de 2 a 12 dias, escolhendo-se então por processos que assegurassem alvos fortuitos. A possibilidade única contrária seria ter sido o baralho cortado ou baralho de sorte a fazer com que a ordem das cartas se ajustasse à folha de registro dos palpites. Nem o sujeito nem os experimentadores tinham qualquer oportunidade concebível de fazê-lo menos que influíssem sobre a temperatura, sobre o termômetro ou sobre o observador que fizesse as leituras, pelo processo de psicocinese ou PC, isto é, ação direta do espírito sobre a matéria. Voltaremos a este assunto em capítulo posterior. Estivemos e ainda estamos perto demais desta primeira prova grosseiramente desbastada da precognição para avaliá-la com a precisão conveniente. Sentíamos estar oscilando muito para cima das antigas paredes convencionais de séculos de ortodoxia científica, distinguindo obscuramente os amplos contornos de mundo fantasticamente novo e estranho aos que vivem sob o teto padronizado das ideias convencionais. De outro modo dificilmente teríamos persistido em experiências tão difíceis por si mesmas e tão seguramente condenadas de antemão à rejeição persistente daqueles que determinam as opiniões dominantes da ciência. Agora, contudo, a questão velha como o tempo da precognição tinha se apresentado à experiência. Criara-se um processo e obtiveram-se resultados sob condições capazes de enfrentar as hipóteses contrárias da época. Abriu-se o caminho para que os outros prossigam e aperfeiçoem o que se fez. As experiências indicavam que o ESP podia, sob condições controladas, chegar a transcender espaço e tempo. Era tudo quanto se podia concluir. Não se demonstrara ser possível produzir o efeito com qualquer pessoa em qualquer ocasião sob quaisquer condições. Em linguagem de beisebol, tínhamos chegado somente à primeira base mostrando a possibilidade de estabelecer-se relação efetiva entre alguns indivíduos e uma ordem futura de acontecimentos. Contudo, mesmo a afirmação restrita destes resultados limitados em assunto de tão grande relevância é quase tão revolucionária em relação à filosofia científica estabelecida de hoje como se poderia imaginar. Não somente não existe qualquer teoria física corrente que justifique tais resultados, mas a própria ocorrência constitui fato indisputável e irredutível que desafia qualquer conceito idôneo de causação física que até agora o homem tenha tido. De sorte que não pode haver dúvida que quanto se descobriu nessas experiências é novo, realmente, para o mundo científico. A experiência psíquica mais comum é a da telepatia. Este tipo despertou igualmente maior interesse popular e ele dispensa mais atenção às sociedades de pesquisa psíquica. E a telepatia tem tido, assim também, a história mais curiosa de pesquisa entre todas as capacidades estranhas de ordem psíquica que até agora têm sido investigadas.
Em parte, a atenção que desde muito se dispensa à transferência espontânea do pensamento é devida ao interesse natural relacionado a tudo quanto une os indivíduos, especialmente quando separados por grandes distâncias. Há, contudo, também os casos do que se afigura contacto entre dois espíritos por sobre as barreiras do espaço, sugerindo, ainda mais do que a clarividência, a existência de algo no espírito que não está sujeito às limitações físicas que restringem as funções sensoriais. Sugerem certo grau de separação entre espírito e corpo, pelo menos em função. Assim sendo, quando, nos meados do século XIX, o choque da ciência materialista fez sentir pesadamente sobre o pensamento espiritual do mundo ocidental, muito intelectual voltaram-se para a investigação da telepatia em busca de provas da própria natureza que refutassem a afirmação de limitarem toda a vida humana às forças vagas da matéria. De fato, foi a telepatia o assunto escolhido para investigação pelos fundadores da Sociedade Inglesa de Pesquisa Psíquica, embora mais tarde as exigências da mediunidade passassem a ocupar o primeiro lugar, repelindo quase inteiramente qualquer outra consideração. Para muita gente, a telepatia é ocorrência comum na vida diária. Observam-se muitos tipos diversos, mas só precisamos aqui exemplificar alguns. Escolherei um exemplo de um registro que minha mulher faz relativo às experiências de nossos filhos. Verificou que até atingirem as crianças a idade de entrar para a escola, houve frequentes casos não aparatosos do que se assemelhava à telepatia entre ela e os filhos. Por exemplo, um dia em que estava passando roupa ao ferro, pôs-se a pensar, com certo pesar, que há muito não visitava a senhora McDougall. Uma das meninas, cuja idade regulava de 2 a 3 anos, estava brincando com dados, sentada no chão. Levantou os olhos e disse: "Mamãe, por que não vamos visitar a senhora McDougall?" A telepatia manifesta-se mais comumente entre os do que sonham. Voltarei mais uma vez para o caderno de notas da minha mulher. Uma noite acordou ao chamado de uma filha de 3 anos de idade, que estava em um quarto ao lado, interrompendo-lhe um sonho quase de pesadelo. Minha mulher tinha ficado aterrorizada por perseguição vaga, indefinida, e quando perguntou à filha do que se tratava, ela respondeu: "Estou assustada." "Que é que te assustou?" A criança teve de pensar. "Acho que foi um urso." Também não tinha certeza do que assustara. Teria minha mulher gritado enquanto dormia, assustando a filha. Em 33 anos de casado nunca ouvi gritar a dormir. Há casos de sonhos telepáticos em que parece terem se comunicado realmente as duas pessoas. Por exemplo, uma mulher cujo filho estava servindo no exército em uma ilha do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, sonhou uma noite que o vento estava lançando uma palmeira sobre a tenda que ele ocupava. Aterrada, gritou-lhe o nome e acordou. Mais tarde ele escreveu que enquanto dormia naquela noite pareceu ouvi-la chamar. Levantou-se e correu para fora da tenda para verificar de onde vinha a voz. Foi exatamente quando a palmeira caiu, esmagando a cama em que tinha dormido. Estava certo, escreveu-lhe, de que o sonho lhe salvara a vida. Naturalmente ele somente veio a saber que ela o tinha chamado enquanto sonhava com o perigo que lhe corria quando dela recebeu uma carta. Em um dos tipos mais impressionantes de telepatia, uma pessoa experimenta o sofrimento de outra como se os dois espíritos fossem um só. Aconteceu o seguinte em uma família que conheço intimamente. Um dia o pai vinha de automóvel para casa por uma estrada de New Jersey. De repente, sentiu uma dor esmagadora através do peito, tão forte que pensou fosse morrer. Procurou parar o carro de qualquer maneira. Depois de algum tempo restabeleceu-se. Não lhe parecendo que houvesse qualquer novidade, dirigiu-se para casa. Quando estava contando à mulher o que lhe havia acontecido, como nunca antes tinha experimentado, nem, quanto a isto, durante os muitos anos que depois decorreram, e discutindo a necessidade de exame médico, o telefone tocou. Queriam comunicar que o filho, então no Colorado,
Tinha morrido em um desastre quando o carro que dirigia se chocara com outro. A hora da morte do filho coincidia bastante exatamente com aquela em que sofrera dor violenta no peito. O filho esmagara o peito contra o volante. Durante a guerra, sob a tensão de ansiedade excepcional que prevalecia, parece que a telepatia rompia mais frequentemente do que de costume as barreiras da separação.